Fala galera, Yuri Valens aqui e o RSR11 possui o maior peso na minha carteira de investimentos. Quer saber o motivo do porquê eu sigo comprando esse fundo imobiliário? Então venha saber. Então, galera, o RSR11 é um dos queridinhos do mercado, muito em razão do seu portfólio bastante diversificado, da sua boa liquidez e também dos seus rendimentos. E a gestora, uma gestora experiente no mercado, que é liderado pelo Moise Politi. Dessa maneira, eu trouxe aqui para vocês alguns indicadores, algumas características desse fundo imobiliário para mostrar do porquê que eu sigo investindo nele. Então, galera, aqui está a minha tela com vocês e eu sempre analiso algumas características e indicadores dos fundos imobiliários para saber se vale a pena investir nele. Dessa maneira, eu trouxe aqui algumas características e informações sobre o RSR11 e depois eu vou mostrar os seus múltiplos que fazem com que eu aporte nele cada vez mais. Dessa maneira, temos o primeiro passo, que é a divisão do seu portfólio. Atualmente, o portfólio do RSR11 está 97,5% alocado em recebíveis imobiliários, o que caracteriza ele como um fundo de papel do segmento de recebíveis imobiliários, que são os famosos CRIs e também LCI. Dessa maneira, o RSR11, desses seus 97,5% aportado em recebíveis imobiliários, ele possui a seguinte divisão da sua carteira: 46% atrelado ao IPCA, 33% atrelado ao CDI, 14% atrelado ao IGPM, sendo que 3% possui a variação só positiva, ou seja, não tem a variação negativa, 6% em títulos pré-fixados e 0,4% atrelado à TR. Lembrando que a TR é um índice que foi declarado já inconstitucional para precatórios pelo STF e praticamente caiu em desuso. Dessa maneira, entre esses recebíveis imobiliários da carteira do RSR11, ele possui 58% atrelado ao laço corporativo e 42% ao pulverizado. E a divisão desses recebíveis imobiliários ficaram dessa maneira, com 27% para loteamento, 13% pessoa física, 13% investimentos imobiliários, 8% varejo, 32% para incorporação, que possui o maior peso. E um dos fatores que eu gosto desse fundo é a diversificação. E aqui eu sempre utilizo alguns critérios para analisar um fundo imobiliário. E o primeiro ponto é a diversificação do seu portfólio. O RSR11 dá show de bola nesse quesito, pois ele possui 71 recebíveis imobiliários diferentes na sua carteira e eles possuem, se for fazer uma média geral, LTV de 49%. Para quem não sabe, o LTV é quando você tem aquele empréstimo e as garantias que vão dar segurança de que você vai receber o dinheiro emprestado para o devedor. E dessa maneira, quando você pega o valor total do empréstimo que você fez com as garantias, quanto menor o LTV, né, menor o resultado dessa operação, mais seguro e melhor é para o fundo imobiliário. E vejam só que, se formos somar todas as operações, está abaixo de 50%. Então, tem, teoricamente, dinheiro de sobra caso aconteça algum problema com os laços ou aquela operação fique inadimplente ou dê algum tipo de default. Possivelmente esse fundo vai receber o dinheiro de volta para os cotistas. E aqui eu trouxe alguns dos recebíveis imobiliários que compõem a carteira do RSR11, mas eu já gravei o vídeo sobre o relatório gerencial dele, vocês podem conferir aqui acima, qual eu mostro um pouco sobre esses recebíveis e também mostro sobre as principais informações que movimentaram esse fundo durante o mês de maio de 2021. Agora, outro ponto que eu analiso aqui é como que está a taxa média de juros do seu portfólio. Isso mesmo, isso aqui é de extrema importância, pois é a base das nossas remunerações, ou seja, a base dos nossos rendimentos como cotistas desse fundo imobiliário. Dessa maneira, com base naquela divisão dos indexadores da inflação do RSR11, ele possui IGPM mais uma média de juros de 8,9%, sendo que o IGPM estava em mais de 37% ao ano acumulado, IPCA, que possui juros de 8,04%, sendo que na data de divulgação desse relatório gerencial ele estava acumulado em quase 7%, mas já saiu agora estatísticas mais recentes, ele já rompeu a barreira dos 7% ao ano. Temos a TR, que a TR está zerada, por isso que está aqui, ó, 0% ao ano. Como eu já mencionei, foi declarada inconstitucional pelo STF, já tem muitos anos que ela está zerada. E ela possui
além da TR, com juros de 11,64%, que é bom, é quase um juros pré-fixado. E ele possui o próprio pré-fixado em 8,10%, que aí não tem correção pela inflação. E vejam só que esse da TR está melhor que o próprio título pré-fixado. Inclusive, só para passar aqui o norte para vocês, a maioria dos financiamentos imobiliários é feita através desses juros, mais um pedaço aqui da TR. A TR está zerado, então, por enquanto, os financiamentos imobiliários estão um pouco mais seguros. E temos aqui, por fim, a exposição ao CDI, que possui uma taxa média de juros de 5,47%. Isso daqui é bom porque essa taxa média de juros dele subiu desde a última vez que eu gravei esse vídeo, se valia a pena investir no RSR11. E a CDI acumulada até a data de divulgação desses dados pelo próprio fundo estava em 2,18%. Lembrando que a Selic já está em 3,5%. Há expectativas do mercado que ela seja aumentada novamente na próxima reunião do Copom. Inclusive, eu acho que vai passar de 4% a próxima reunião do Copom. Comentem para mim se eu acertei ou não. E eu acho que no final do ano ela termina com no mínimo 6%. E outro dado importante que eu analiso de um fundo imobiliário é o volume negociado, ou seja, a sua liquidez. Porque não adianta você ter aquele melhor fundo da bolsa, sendo que não possui liquidez. E se você for montar posição ou desfazer de posições nesse fundo, você vai impactar diretamente no mercado. Ou, pior, quando outro player resolve desfazer da sua grande participação naquele fundo, joga a cotação lá para baixo, você pode sofrer algum tipo de prejuízo nesse sentido. E dessa maneira, o RSR11 possui uma liquidez média diária de mais de 5,4 milhões de reais, uma liquidez extremamente boa. E o seu patrimônio líquido também está em mais de 1,3 bilhão de reais, um valor patrimonial para cada cota emitida de R$ 95,78. Então, aqui nós já temos alguns indicadores que eu levo em consideração para investir em um fundo imobiliário. A diversificação do seu portfólio, a sua liquidez média diária. Agora, vamos analisar alguns dos seus indicadores financeiros, né? Alguns dos seus múltiplos. E para isso, eu estou utilizando o modelo de Gordon adaptado, na qual eu trouxe o valor patrimonial aqui de cada cota com base no PL divulgado e nós chegamos na razão com base na sua cotação na data de gravação desse vídeo. E dessa maneira temos o nosso primeiro indicador de preço, que é o P sobre BP, que ficou em 1,06. O que isso quer dizer, Yuri? Quer dizer que no mercado ele está sendo negociado com ágio de 6% acima do seu valor patrimonial. Mas eu trouxe também outros indicadores, e o principal dele é o dividend yield. E o mais importante, que esse dividend yield, eu utilizei um dividend yield projetado com base em alguns dados. Quais foram os dados que eu utilizei? O primeiro dado foi o relatório FOS divulgado no dia 7 de junho de 2021, na qual prevê IPCA a 3,25% no longo prazo, a partir de 2024, e GPM a 3,78% e uma Selic a 6,5%. Lembrando que a CDI sempre acompanha a Selic e fica em torno de 0,1% abaixo da Selic. Além disso, utilizei as médias atuais do portfólio do RSR11 e a exposição em cada índice. Com base nisso, eu cheguei no juros futuro da composição total do portfólio do RSR11, que corresponderia à inflação mais aqueles juros, o valor final de 11,67. Dessa maneira, eu projetei aqui com base nos seus custos e despesas, e outro ponto positivo que eu gosto desse fundo, que não há taxa de performance. O próprio Moisés fala que ele já recebe a taxa da gestora justamente para entregar resultado para os cotistas. Então, não faz sentido cobrar taxa de performance além da própria taxa da gestora. Dessa maneira, com as projeções que eu realizei, eu prevejo um dividend yield para o longo prazo do RSR11 de 9,75%. Além disso, eu verifico a questão do seu valor intrínseco e, para isso, eu analiso alguns riscos que esse fundo imobiliário está sujeito e também eu analiso como que está o nosso investimento livre de risco, que é o IPCA mais 2035, já que estamos fazendo uma análise para o longo prazo. Com base em todas essas informações, eu cheguei que a taxa de desconto do RSR11 fica em 9,58%. E como que eu cheguei nessa taxa? Eu coloquei a taxa do risco de crédito. O que é o risco de crédito? Algumas daquelas operações ficarem inadimplentes com o próprio RSR11. O risco de liquidez, que é quando o fundo não tem liquidez no mercado, então você tem dificuldade para montar e desfazer operações. O risco de mercado, por ser um ativo de renda variável, então não tem como ele fugir desse risco. O risco da diversificação do seu portfólio, diminuindo assim o risco do cotista ter algum prejuízo em alguma operação que tenha default, né, de diminuir demais os rendimentos do cotista, e o risco de pré-pagamento das operações que fazem lastro também
dos investimentos lá do RSR11. E dessa maneira eu somei essas taxas com o IPCA mais 2035, que na data de gravação desse vídeo está projetado IPCA para longo prazo de 3,25% e ele está pagando juros de 4,08%. Com base em todas essas premissas, cheguei nessa taxa de desconto e com base no seu dividend yield projetado, cheguei no resultado de que o valor intrínseco para o longo prazo do RSR11, com base em todas essas informações de projeções futuras e dados atuais do mercado, seria de R$ 103,64, ou seja, teria um potencial de quase 2% de upside com base no valor atual de mercado. Isso aqui, pessoal, cabe um adendo que não é uma verdade absoluta, pois apresenta algumas distorções. Afinal de contas, estamos utilizando projeções futuras com base no relatório Fox, estamos utilizando dados atuais também, que é a composição atual do fundo imobiliário, não levando em consideração se ele vai fazer novas emissões, inclusive aqui nessa análise não está utilizando os dados dessa nova emissão, porque afinal de contas não sabemos quanto que ele vai captar e quais serão os ativos que ele vai pegar e fazer a alocação com base no seu pipeline. E também temos a premissa dos juros aqui do IPCA 2035, que atualmente está em 4,8%. Mas esses juros, se formos olhar lá para 2019, quando os fundos imobiliários tiveram aquela alta exacerbada, esse juro estava próximo de 2%, ou seja, metade do que está atualmente. E todo esse impacto da projeção da inflação futura e os juros atuais do IPCA alteram demais o resultado. Se formos diminuir esses juros de 4,8 para 3,8 mais IPCA, mantendo o IPCA futuro, teríamos que o valor intrínseco do RSR11 seria até R$ 116, pois ele estaria com um upside de quase 14% em relação ao seu valor de mercado. Agora, se você quer ter uma margem de segurança um pouco maior, quer utilizar uma análise um pouco mais cética, deixe os juros atuais de mercado, pois se você comprasse hoje a NTN-B, você estaria recebendo isso, IPCA mais 4,08%. E esse é o motivo do porquê eu sigo investindo no RSR11 e acredito no potencial desse fundo imobiliário, que se formos olhar o seu histórico, apesar que ele começou lá por volta de 2017, ainda é um fundo recente, pois não tem nem 10 anos de operação no mercado. Lembrem-se que isso não é um vídeo de recomendação, é só a minha opinião sobre esse fundo imobiliário. E já comentem para mim se vocês gostam desse fundo, se vocês investem nele, e se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe ele e nos vemos no próximo vídeo. E pessoal, agora nós temos aqui na tela final o nome dos padrinhos e madrinhas que estão apadrinhando o nosso canal. Fica aqui o nosso enorme agradecimento para essas pessoas que vêm apoiando nossos trabalhos a cada dia, uma vez que sempre estamos entregando um vídeo por dia para vocês aqui no YouTube. E caso você tenha interesse em também se tornar um padrinho aqui do canal, basta acessar o link da descrição desse vídeo